E aí pessoal, então nesse vídeo nós vamos fazer a correção dos exercícios das páginas 29 até 33, tá? Nós estamos falando sobre artigo de divulgação científica, né? O texto de divulgação científica. E é legal a gente perceber, ó, logo o título do nosso capítulo, ele fala ciência ao alcance de todos, né? Então aqui a gente já tem até um breve resumo em poucas palavras do que é um artigo de divulgação científica, um texto de divulgação científica, né? Ele vai trazer a ciência para perto das pessoas, né? Pessoas que têm interesse em saber mais sobre a ciência, com uma linguagem mais fácil de ser compreendida, né? E fazer com que as pessoas possam entender de fato, né, o que os cientistas descobriram ou o que está sendo estudado pela ciência, tá bom? Diferentemente do artigo científico, que é aquele mais específico para o público dos cientistas mesmo, né, onde eles escrevem os seus textos, né, mostrando aquilo que eles descobriram ou estão pesquisando, tá? Então ele tem uma linguagem mais técnica, um vocabulário bem mais complexo das pessoas que não fazem parte desse ramo entender, tá? Então vamos lá, ó. Lá na página 29, só para a gente relembrar, tá? Tem essa imagem aqui, né, de um cara dormindo numa borracha, tá? Eu vou tentar, pessoal, dar um zoom para a gente tentar enxergar melhor a imagem, e também pode ser que de vez em quando a imagem trave, tá? Porque como eu estou projetando na tela aqui, fica um pouco lento, tá bom? Então só vou dar um pequeno zoom aqui para a gente relembrar a imagem. Vocês acompanhem aí, por favor, tá? E tem uma legenda embaixo, ó. Dormir para esquecer. Não lembra o que comeu ontem? Nova teoria propõe que o sono existe para o cérebro apagar memórias inúteis e abrir espaço para o novo dia, tá? Então aqui a gente percebe tem uma relação entre a borracha, né, que é um material que serve para apagar, né, e o travesseiro. O travesseiro é uma parte principal do nosso sono, né? A maioria das pessoas precisa de um travesseiro para dormir, né? Então eles fazem essa alusão da borracha como travesseiro, né? Dando a ideia de que quando a gente dorme, algumas informações inúteis, né, que não são importantes para a gente continuar com a nossa vida, acabam sendo apagadas, contribuindo assim para uma melhora, né, da nossa memória em si, né? Foi isso que nós discutimos, né? Daí, pessoal, essas duas questões aqui da página 29, né? Deixa eu abaixar aqui para vocês verem, ó. Nós já comentamos na aula, então nós vamos passá-las, tá? E vamos lá para a página 30, né? Que está falando assim, ó. Releia a linha fina e assinar a informação incorreta, tá? Então nós lemos a linha fina já, e a informação incorreta é a letra B, né? Por quê? Porque ela está falando que o objetivo é expor uma informação que seja de difícil compreensão ao público leitor. Uma linha fina não tem essa função, né? A gente sabe que a linha fina, que é aquela parte que fica embaixo do título, né? Ou nesse caso aqui, ela está assim, um pouco mais em destaque, né, junto com o título, né, ela tem essa função de esclarecer melhor o que vai ser abordado no texto, né? Então, a letra B seria a incorreta, certo? A questão 3, ó. No texto, há ilustração e legenda que antecedem o corpo do texto. Observe-as e responde às questões a seguir. Qual é a relação da imagem de uma pessoa dormindo com um travesseiro que tem o formato de uma borracha com o título, né? Então, a ideia é o quê? Justamente aquilo que a gente já comentou, né? O travesseiro sendo a borracha, que o travesseiro faz parte, né, da maioria do sono das pessoas,
E a ideia da borracha é apagar as informações desnecessárias para que a gente tenha uma memória melhor, tá? Aqui, a legenda, a letra B, ó, da imagem faz referência ao título de um filme, tá? Então, ó, só para não voltar para travar, vou colocar aqui para vocês verem, ó, tá falando dessa imagem lá na página 28, tá? E quem tiver interesse de pesquisar depois, ó, o filme é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, tá? É um filme um pouco antigo, mas é bem interessante, tá bom? Então essas são as informações que a gente tem apenas da imagem e do título, tá? Agora, pessoal, a gente vai ler o texto propriamente dito, tá? Nós vamos ler um artigo de divulgação científica, tá? Então percebam a linguagem que foi utilizada, tá? Para dar essa proximidade com o público leitor, tá bom? Vamos lá, ó. Sabe a sensação de tomar decisões pela manhã com a cabeça descansada? Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, descobriram que pode ser justamente esta função biológica de uma boa noite de sono, apagar o lixo mental. Quando estamos acordados, somos escravos do aqui e agora, sempre atendendo a algum estímulo e aprendendo algo novo, diz a italiana Chiara Cirelli, uma das autoras do estudo. Durante o sono, nosso cérebro reequilibra as sinapses de um jeito mais eficiente. Sinapses são os pontos de encontro entre dois neurônios por onde passam os impulsos elétricos. No experimento, 18% das sinapses dos ratinhos que tiraram um cochilo foram apagadas, o que abre espaço para novas informações. Nos roedores que ficaram acordados não houve mudança. Essa capacidade que os seres vivos têm de regular a si mesmos, ajustando a energia que deve ser dedicada a cada tarefa para manter o equilíbrio do corpo, tem um nome técnico: homeostase. Por isso, a teoria de Cirelli e seus colegas é chamada hipótese da homeostase sináptica, né? SHY. O resultado perceptível disso é que durante a noite nós gravamos informações novas e importantes na memória, enquanto detalhes relevantes, que roupa você usou, a cara do desconhecido que você trombou no elevador, o que comeu, são esquecidos para abrir espaço para o dia seguinte, tá? Então, bem interessante esse artigo de divulgação científica, que ele fala dessa relação que tem o sono em apagar as informações desnecessárias, né? Para que a gente possa aguardar apenas aquilo que é importante de fato, tá? Questão 4. Esse texto tem a finalidade de divulgar um estudo. Após a leitura, suas expectativas quanto à finalidade do estudo, levantadas pela análise do título, da linha fina, da imagem, da legenda, foram confirmadas? Então, antes nós vimos, né, a imagem, nós lemos o título e a linha fina. Então, a gente já tinha uma ideia mais ou menos do que o texto iria falar, tá? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Resposta pessoal, né? E daí cada um, né, vai colocar aquilo que acha que entendeu melhor ao ver a imagem e depois lendo o texto, tá? Pela legenda a gente consegue sim ter uma ideia do que o texto iria falar, tá bom? Questão 5, ó. Releia a frase inicial e responda as questões. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, descobriram que pode ser justamente esta função biológica de uma boa noite de sono, apagar lixo mental, tá? Daí, pessoal, tá perguntando assim, ó. O sujeito da forma verbal descobriram identifica os autores da pesquisa. Indique o sintagma que tem função de sujeito, tá? Então, aqui, sempre quando eu vou fazer uma análise de sujeito, de sintagma nominal, né? Eu tenho que fazer a pergunta para o verbo. Quem que descobriu? Os pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, tá? Esse é meu sujeito, esse é meu sintagma nominal, tá?
Qual que é o núcleo? Qual que é a palavra mais importante dentro desse meu sujeito? Pesquisadores, tá bom? Qual é a função da expressão da Universidade de Wisconsin-Madison? Por que o autor fornece essa informação ao leitor, né? Então, assim, a ideia é o quê? Indicar que a instituição ela é importante, né? Então, dentro desses estudos, é importante que se coloque, né, nomes de universidades, nomes de cientistas, né, para que haja credibilidade. O que seria credibilidade? Fazer com que as pessoas acreditem de fato naquilo, tá? Então, quando eu coloco o nome de um cientista, o nome de uma universidade importante, né, eu deixo o meu texto com mais crédito, tá bom? O verbo descobriram é transitivo. Isso significa que exige um complemento. Então, lembra que nós falamos já dos verbos transitivos, né? Então, quem descobre, descobre alguma coisa, né? O que foi descoberto aí, ó? Que pode ser justamente esta a função biológica de uma noite de sono, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, que pode ser justamente esta função biológica de uma boa noite de sono, está completando o sentido do verbo descobriram, tá bom? O pronome esta tem função coesiva, sublinha no fragmento o termo a que esse pronome se refere. Lembra o ano passado que nós falamos sobre coesão, né? Então, quando eu vou escrever um texto, eu tenho que tomar muito cuidado. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês verem eu falando agora. Isso é importante. Ó. Então, todas as vezes que eu vou escrever um texto, eu tenho que tomar muito cuidado para que não haja repetição desnecessária de algumas palavras, né? Isso eu sempre venho falando com vocês desde o sexto ano, né? Então, algumas palavrinhas servem para substituir outras, né, para fazer essa amarração dentro do texto, né? Isso se chama coesão. Coesão é organizar as palavras dentro de um texto sem repetição, tá? Para que tudo fique muito bem amarrado, tá? Então aqui, pessoal, o pronome esta, ele tem a função coesiva, conforme nós falamos, tá? E ele está retomando, ele está se relacionando com a parte final do texto, desse fragmento, ó, apagar lixo mental, tá? Então vamos ler de novo o fragmento para a gente entender, ó. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, descobriram que pode ser justamente esta a função biológica de uma boa noite de sono. Esta o quê? Apagar o lixo mental, tá? Então, essas palavrinhas, elas são importantes, né, porque elas retomam os termos dentro do nosso texto, né, fazendo com que a ideia fique mais amarrada, tá? Então, que o texto fique mais claro, de forma bem coesiva, tá bom? Daí aqui, ó, a letra E. O uso dos dois pontos nesse contexto ocorre antes de um esclarecimento. O que significa esclarecimento, né? Dizer algo novo, tá bom? Tá fácil por enquanto, né? Vamos corrigir até aqui, depois a gente vai ver essas partes do lado para a gente entender também que são importantes, tá? Releia o trecho e responda as questões. Quando estamos acordados, somos escravos do aqui e agora, sempre atendendo a algum estímulo e aprendendo algo novo, diz a italiana Chiara Cirelli, uma das autoras do estudo. Durante o sono, nosso cérebro reequilibra as sinapses de um jeito mais eficiente. Sinapses são os pontos de encontro entre dois neurônios, por onde passam os impulsos elétricos, tá? O que indica o uso das aspas nesse fragmento, tá? As aspas indicam que os trechos delimitados por elas são citação da fala de alguém, tá? Então, sempre quando eu vou colocar a fala de alguém no meu texto, eu devo colocar aspas, tá? A B. As falas de Chiara Cirelli têm o objetivo de explicar e divulgar a pesquisa feita ao público não especializado, né? Então, ela está trazendo uma informação mais técnica de uma forma mais
clara, tá? Para um público que não entende tanto do assunto, tá? A C. O que significa acordados somos escravos do aqui e agora? Então, de acordo com Cirelli, quando estamos acordados, recebemos a todo momento, né, o agora, em diversas situações ou aqui, estímulos que nos fazem aprender algo novo, ou seja, a gente não para nem um minuto, né? Bom, continuando, ó. A D. Considerando a primeira frase do fragmento e a forma verbal diz, indique o sujeito dessa forma verbal e classifique. Ó. Então, a gente tem ali o sujeito Chiara, que foi ela que disse, né? Chiara Cirelli. Um núcleo só, né? Chiara, que é o núcleo. Então, tem um sujeito simples, né? E o verbo é transitivo, né? Quem diz, diz alguma coisa. Bom, em outras de suas falas, Chiara Cirelli emprega um termo técnico da área das ciências. Que termo é esse? Né? Então, o termo sinapses, né? Que é um termo mais científico. Tá? Porque logo em seguida, a fala da autora do estudo foi apresentada a definição desse termo. Então, vocês reparem que lá no texto falou que é sinapse, citou sinapse e depois logo explicou o que de fato é uma sinapse. Por quê? Porque trata-se de um texto de divulgação científica, né? E como nós falamos, né, o texto de divulgação científica, o artigo científico, o artigo de divulgação científica, perdão, ele deve ser explicativo para um público que não tem tanto conhecimento científico, certo? Então, a definição tem o intuito de tornar compreensível a fala da cientista, tá? A 7. Na continuação do texto, é descrito o experimento realizado pelos cientistas. Sintetize-o fazendo uma paráfrase, ou seja, reescreva utilizando as próprias palavras, mas sem alterar o sentido do texto original, tá? Então vamos voltar aqui para mim, deixa eu dar um... Opa! Olhando para mim, porque essa parte é importante, ó. Então, quando eu falo em paráfrase, tá? É eu pegar uma informação, uma fala de alguém e escrever aquilo que eu entendi, tá? Então, aqui, o que nós vamos fazer nesse exercício? A gente vai pegar essa fala e vai escrever do jeito que a gente entendeu. Só que é importante o quê? Quando eu faço uma paráfrase, eu não posso deixar nenhuma informação de lado, tá? Eu vou parafrasear tudo aquilo que foi dito pelo autor em si, né? Com outras palavras, mas sem deixar nada esquecido, tá bom? Então, ó, voltando nosso zoom. Então, a gente pode colocar assim, ó. Durante o experimento, os ratinhos que dormiram tiveram parte das sinapses apagadas. Já os que não dormiram não tiveram mudanças nas sinapses. Então percebam, ó, a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, pessoal, isso é legal de vocês anotarem. Até vou colocar aqui na lousa para vocês, ó. Vamos lá, dá um zoom. Na lousa, cadê a lousa? Então, o que é uma paráfrase, tá? Escrevam em algum cantinho aí, porque é importante, né? Com certeza vai ter essa informação na nossa prova, tá? E também pra gente aprender, tá? Então, paráfrase. Tá? É escrever a fala de alguém com outras palavras, tá? A gente sempre vai ouvir o verbo parafrasear, tá? Parafrasear, tá? Então, eu estou parafraseando Carlos Drummond de Andrade. Então, estou fazendo uma citação, na verdade não é uma citação, né? Estou dizendo com outras palavras aquilo que ele, em certo momento,
disse, tá bom? Então isso é muito importante da gente lembrar, tá? Então continuando aqui, pessoal, tá? Lá na questão 8, segundo o texto, o que é SHY, né? Então, uma abreviação, né? Uma sigla para a hipótese da homeostase sináptica, tá? A 9, a que conclusão chegaram os pesquisadores? Olha esse ponto interessante, ó. Deixa eu baixar aqui para a gente ver, né? A conclusão que eles chegaram, que o sono permite ao cérebro apagar memórias irrelevantes e abrir espaço para memórias mais importantes e novas. Tá? Estudo bem interessante, né? A 10. Segundo o texto, é correto afirmar que a pesquisa chegou a uma conclusão definitiva sobre a função biológica do sono? Transcreva um trecho do texto que justifique sua resposta, tá? Então, quando a gente fala, né, em teoria, é uma hipótese, né, ainda não é algo definitivo, né? Então, a conclusão ainda não é definitiva. Eles descobriram que pode ser justamente essa função, né? E a teoria de Cirelli e seus colegas é chamada de hipótese da homeostase sináptica. Então, quando aqui ele usa, ó, locução verbal pode ser e a palavrinha teoria, né? Isso já dá a entender que não é algo conclusivo, tá bom? A 11. Relacione as estratégias que o autor utilizou para facilitar a compreensão das informações, tá? Então tem aqui, ó, a definição dos termos técnicos, né? Então, a última lá embaixo, ó. Sinapses são os pontos de encontro entre dois neurônios por onde passam os impulsos elétricos. Uma linguagem informal, né, que é uma linguagem mais próxima do público, né? A gente tem aqui, ó, na segunda mesmo, a cara do desconhecido que você trombou no elevador. Então aqui tem uma proximidade com o leitor, tá? A 3, relação de comparação, né, ao fatos do cotidiano. Sensação de tomar decisões pela manhã com a cabeça descansada, né? Então faz uma alusão ao cotidiano das pessoas. E a 4, uma conversa com o leitor. Não lembra do que comeu ontem? Então uma interrogação, aí tem uma pergunta que dá essa ideia de questionamento de conversa com o leitor, tá? Vamos lá para 12, ó. O resultado perceptivo disso é que durante a noite nós gravamos informações novas e importantes na memória. Enquanto detalhes irrelevantes, que roupa você usou, a cara do desconhecido que você trombou no elevador, o que comeu, são esquecidos para abrir espaço para o dia seguinte, tá? Então, tá lá no nosso texto isso. No texto predominam formas verbais no presente do indicativo. Então, nós temos lá o é, gravamos, são, tá? Então, indicativo, né? O modo indicativo indica certeza. Lembra que a gente aprendeu isso ano passado, né? E presente o que está acontecendo, né? No momento, né? A respeito desse tempo verbal, no texto de divulgação científica, assinale a alternativa correta, ó. É utilizado para indicar algo permanente, que perdura, tá? Então, algo que não vai ter fim, certo? E a 13, né, que é a nossa última questão aí, ó. Em algum momento do texto, o autor ou jornalista emite sua opinião sobre o experimento e a pesquisa. De modo geral, comente isso com os colegas e o professor anotando suas conclusões, né? Então, na verdade, é assim, pessoal. Agora eu vou voltar aqui para explicar essa parte para mim. Volta. Tá, então, essa parte ela é bem importante porque ela vai falar que o artigo de divulgação científica ele não deve de forma alguma, né, dar a opinião, né? Então o jornalista apenas fala aquilo que ele ouviu, né? Então ele relata um experimento científico, tá bom? É isso.